Então, boa tarde, pessoal. Professor Ricardo. Vou gravar uma aula hoje para tentar ajudar um pouco sobre algumas questões que estão na apostila lá do primeiro bimestre, que fala um pouco sobre semelhança de triângulos, tá? Vamos lá, então. Vou gravar. Vamos ver aqui, semelhança de triângulos, tá? Então, vamos lá. Só para a gente recapitular um pouquinho, lá antes da gente sair, né, com todo esse recesso, essas coisas, foi pedido para vocês fazerem um trabalho, né? E lá nesse trabalho constavam algumas questões sobre semelhança de triângulos, teorema de Tales, né? Quem foi Tales de Mileto e assim por diante, tá? E aí, eu acredito que teve muitos de vocês, né, que pegaram as informações desse site, tá? Por que que eu falo? Porque assim, ó, aqui eles falam sobre polígonos, quando dois polígonos são semelhantes, né? Repara que isso daqui não é um triângulo, né? Mas apareceu muito lá. Mas assim, isso não importa agora. O que vai importar pra gente agora é essa parte que fala aqui, ó, né? De triângulos semelhantes, tá? Só para a gente poder dar início, só para vocês poderem entender que quando a gente fala de semelhante, a gente não está falando de triângulos iguais, tá? Então, são triângulos que têm características iguais, mas eles não são triângulos iguais, tá? E aí, nesse caso, pessoal, específico, para a gente poder determinar se esses triângulos eles são semelhantes, existe três situações ou três casos, tá? Que se atender a esses três casos, a gente pode afirmar com todas as certezas que esses triângulos são iguais. O primeiro caso, pessoal, é esse daqui, ó, tá? Que a gente chama de ângulo-ângulo, tá? Então, repara que eu tenho dois triângulos, eles não são iguais, ó, um é pequeno e o outro é grande. Porém, a gente pode afirmar que eles são semelhantes devido a esse caso aqui, ó, tá? Que ele fala aqui, ó, ângulo-ângulo, que seria, ó, quando eu tenho dois ângulos iguais, certo? Ó, ângulos internos iguais, significa que esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes, certo? Então, assim, ó, aqui em cima eles falam assim, ó, que são correspondentes congruentes, certo? Nada mais é do que eles são, quando eles estiverem posicionados no mesmo lugar aqui, ó, eles sejam iguais, certo? Então esse daqui, ó, 30,96 do pequeno, esse grande também tem 30,96. Ângulo de 90, ângulo de 90. E aí, pessoal, por consequência, tá? Quando isso acontece, tá? O terceiro ângulo desses dois triângulos, eles também são iguais. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá? Não é específico desse daqui. De qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, aqui, ó, o valor que mede aqui tem que ser o mesmo que mede aqui, certo? Então, por consequência, tá? Esses dois triângulos são triângulos semelhantes. O segundo caso, pessoal, é quando os três lados, né, ó, lado, 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 os três lados são proporcionais. E aí a gente volta para aquela parte de proporção. Lembra? Se eu tenho um valor aqui, ó, esse mesmo valor do triângulo, esse mesmo lado aqui, ó, do triângulo grande, eles são proporcionais. Uma forma de achar se eles são proporcionais é eu pegar esse lado aqui, ó. Repara, eu estou pegando esse lado maior. Se eu dividir pela base, eu tenho que ter o mesmo valor se eu pegar esse triângulo grande e dividir por essa base do triângulo grande. Repara que eu vou ter os mesmos valores, tá? No caso desses dois triângulos aqui, ó, repara, ó, se eu tenho 5, ó, o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho 10. Certo? Então, eu estou dobrando do triângulo pequeno, eu dobro para o triângulo grande. Então, ó, repara que a base é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar aqui, ó, a base do triângulo pequeno,
eu dobro, eu tenho a base do triângulo grande. Repara que em todos os lados eu vou ter a mesma proporção, certo? Olha lá, ó. E aí aqui ele coloca, ó, se dois triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses dois triângulos são triângulos semelhantes, certo? E o terceiro e último caso é quando eu tenho lado, ângulo, lado. Então, nesse caso, eu tenho 2 lados proporcionais e eu tenho um ângulo, né, congruente, certo? Ou seja, eu tenho 2 lados que têm a mesma proporção e um ângulo entre eles, ó, um ângulo igual, certo? Então, nesses casos aqui, a gente fala que eles são semelhantes, certo? Só para a gente recapitular, quando a gente fala de semelhante, eles não são triângulos iguais, exatamente iguais. Pode acontecer de serem iguais, mas se eles são semelhantes é porque eles têm a mesma, eles têm uma dessas 3 situações. Ou ele tem ângulos iguais, ou ele tem lados proporcionais, ou ele tem lados proporcionais e ângulos iguais, certo? Então, nesses 3 casos, a gente fala que eles são ângulos, triângulos semelhantes, certo? E aí, pessoal, vamos lá, ó. Uma atividade que tem na apostila de vocês, ó, tá? Atividade 6, semelhança de triângulos. Observe a figura abaixo. Repara que nesses 3 triângulos aqui, ó, é como se eu pegasse aqui uma lanterna e iluminasse um triângulo. Conforme ele vai iluminando, né, a tendência é como se fossem as figuras ir aumentando, tá? Só que repara, ó, eles não têm lados iguais, certo? Olha lá, ó, eles não são figuras iguais. Só que eles têm a mesma proporção. Por quê? Porque conforme ele vai aumentando, tá, ó, as figuras elas não distorcem, as figuras são as mesmas. Então, certo? Repara que os lados, eles não são iguais, mas os ângulos, né, ou os lados aqui, eles são proporcionais, tá? Então, utilizando uma daquelas regras, tá? Ou a dos ângulos, ou a dos lados, né, proporcionais, a gente consegue resolver essa questão, tá? É possível afirmar que temos uma ideia de semelhança, né? E aí fica a critério de vocês. Isso aí é uma resposta bem individual, tá? Mas a justificativa é por quê? Porque a gente tem aqui, ó, a definição de semelhança. Lembra que semelhante não é igual, certo? E aí a gente tem um outro exercício aqui também, ó, tá? Que nesse caso aqui, ó, reparem, né? A primeira pergunta que ele faz: quantos triângulos temos na figura, certo? Isso aqui foi um aluno que me mandou, tá? Então aqui, ó, ele já até coloca, são 2 triângulos. Por que 2 triângulos? Quantos triângulos a gente consegue enxergar aqui, ó, tá? Eu tenho um triângulo grande e um triângulo pequeno, certo? Então, ó, se a gente usar a definição, tá, de semelhança de triângulos, a gente vai ver que esses 2 triângulos eles são semelhantes. Por quê, ó? A reta, o segmento de reta que vai de A até B, ele é paralelo ao segmento de reta que vai de C até D. Isso está escrito aqui, tá, pessoal? Ó, se vocês separarem, aqui, ó, no topo está escrito aqui, ó, né, que eles são paralelos, tá? Então, por que que eles são semelhantes? Devido às características que a gente tem aqui. E aí essas características vocês podem colocar uma forma bem pessoal, tá? Escrito de uma forma pessoal. Lembrando que a gente não pode fugir das regras aqui, tá? Ó, dos casos de semelhança, certo? Então vamos voltar lá, ó, né? E aí, pessoal, reparam, se eu pegar esses 2 triângulos e desenhar eles separados, tá? A gente repara que a gente tem um triângulo grande e um triângulo pequeno. Quando a gente fala que eles são proporcionais os lados, tá? Então repara aqui, ó, quem que é o lado do triângulo pequeno? Eu tenho o 8, o 10 e o y. O triângulo grande, eu tenho 14. Repara aqui, ó, x é só esse pedacinho aqui, ó,
tá? Então o triângulo inteiro aqui, ó, grande, quem que é? X mais quem? O 8. A parte de baixo aqui, ó, do triângulo, esse pedacinho pequeno vale 5, certo? Mas todo o segmento vale 5 mais y. Se vocês fizerem dois desenhos separados, vocês vão poder, talvez, entender de uma forma um pouco melhor, tá? E aí, utilizando a questão de proporção, tá? Utilizando a questão de proporção e utilizando o teorema de Tales, tá? A gente vai conseguir resolver essas duas questões, tá? Espero ter ajudado um pouquinho. No próximo vídeo que eu vou gravar, a gente grava um vídeo com a resolução dessas duas atividades, tá? Espero ter ajudado, tá? Espero que todo mundo esteja se cuidando e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Abraço!